Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Então, os humanos já fizeram muitas descobertas, não é? Algumas, inclusive, incríveis. Mas isso não é nada perto dos milhares de mistérios que ainda precisam ser desvendados. Na verdade, existem até mesmo descobertas feitas que a ciência não conseguiu encontrar uma explicação plausível. E é exatamente sobre isso que eu irei falar hoje. Para começar, vou falar do famoso dodecaedro romano. Em todas as regiões que já estiveram dentro da esfera de influência do Império Romano, do país de Gales ao Mediterrâneo, foram encontrados cerca de 100 pequenos objetos de forma estranha e que são completamente inexplicáveis, chamados de dodecaedros, por causa de sua forma. Cada uma tem de 4 a 12 centímetros de diâmetro, com 12 faces pentagonais planas e orifícios de tamanhos variados em cada face. Embora os romanos fossem geralmente meticulosos em manter registros escritos sobre tudo o que faziam, ninguém jamais encontrou um relato sobre esses objetos. O mais próximo que temos é Plutarco, que foi um historiador, biógrafo, ensaísta e filósofo platônico grego, que supostamente pensou que fossem algum tipo de instrumento zodiacal. Algumas pessoas defendem que foram instrumentos de guerra. Outros acreditam que tiveram significado religioso ou astronômico, já que muitos foram encontrados em templos. Uma hipótese popular é que eles foram usados para medir a época ideal para semear grãos no inverno. Outros ainda acreditam que eram castiçais ou brinquedos infantis. O fato é que os dodecaedros eram um objeto muito comum em todo o Império Romano. Até encontrarmos algum registro escrito ou pistas que nos deem um contexto sobre o seu uso, esses objetos bizarros permanecerão um mistério. Durante muito tempo, houve um mito em uma pequena cidade da China de que havia diversas cavernas escondidas que tinham sido feitas pelo homem. Inicialmente, eram apenas lendas que passavam de geração em geração, até que um homem resolveu procurar essas cavernas. Ele reuniu a comunidade local e juntos compraram uma enorme bomba hidráulica que foi usada para drenar um lago da região. Após 17 dias bombeando a água, eles ficaram surpresos ao encontrarem cavernas que foram feitas à mão no fundo do lago. Eu estou falando das cavernas de Longyu, perto de uma pequena vila chamada Xianbaikan. Até o momento, os arqueólogos descobriram 35 cavernas semelhantes nessa região, locais construídos pelo homem e que permaneceram escondidos por milênios. Essas cavernas foram esculpidas e vão até quase 30 metros abaixo do nível do solo. A construção dessas cavernas ainda é um mistério, mesmo com os modernos equipamentos de pesquisa e análises arqueológicas. Considerando a taxa em que um humano médio cavaria com ferramentas usadas há 2.500 anos, seriam necessários 1.000 trabalhadores qualificados cavando 24 horas seguidas ao longo de muitos anos para concluir o projeto. Ainda mais misterioso é como eles conseguiram remover os escombros das cavernas e onde os jogaram. Afinal, quem construiu essas cavernas? Qual era o propósito? Infelizmente, a ciência ainda não encontrou evidências que contam um pouco do passado desse lugar. Mas arqueólogos continuam trabalhando incansavelmente para tentar encontrar pistas sobre o passado dessas cavernas. Em 1957, um arqueólogo descobriu o que ele afirmou ter sido uma moeda inglesa do século XII, que estava entre fragmentos de vestígios arqueológicos dos Estados Unidos. A descoberta não chamou muita atenção até 1978.
bem depois da morte do arqueólogo que encontrou o objeto. Após análise, estudiosos descobriram que a moeda corroída não era inglesa, mas sim uma moeda norueguesa do século XI. Ela é mais ou menos da mesma época em que Leif Erikson, um famoso viking, fez sua viagem através do Ártico para a América do Norte. A presença de exploradores escandinavos na área do norte do Canadá é aceita há muito tempo, desde a descoberta de ruínas usadas por eles em 1960. No entanto, a ideia de que vestígios desse povo viajaram até o sul de Maine, um estado norte-americano, ainda faz com que muita gente se pergunte se essa única pequena moeda foi realmente um achado. O centavo de Maine, como a moeda ficou conhecida, realmente é autêntica, dada a sua idade física e o fato de não ser uma cópia de uma moeda existente. Além disso, o arqueólogo que a descobriu morreu sem nunca reivindicar como nórdica e nunca buscou ampla publicidade, levando muitos a acreditarem que ele não mentiu em relação à história da descoberta da moeda. Porém, o fato é que não há uma boa explicação sobre como ela acabou nos Estados Unidos. Talvez ela estivesse no bolso de um indígena ou de um explorador nórdico, mas o mais provável é que os arqueólogos nunca descubram como o centavo de Maine foi parar nos Estados Unidos. Você já ouviu falar nas esculturas Dogu? Para quem não sabe, são pequenas figuras humanoides criadas no Japão pré-histórico, entre 10.000 e 2.300 a.C. E assim como qualquer outra descoberta que falamos aqui, ninguém sabe ao certo para que essas esculturas serviam. A aparência incomum do Dogu parece se assemelhar a algum tipo de traje espacial, supostamente completo, com óculos, armaduras e mangueiras. Essa aparência levou muitas pessoas a acharem que os olhos esbugalhados e as formas volumosas são pessoas usando trajes espaciais, talvez alienígenas, que viveram em nosso planeta no passado. Mas a verdade é que seu propósito real permanece obscuro para os historiadores e arqueólogos. Os que dizem que essas esculturas são de antigos astronautas tendem a ignorar o fato de que as figuras que usam um tipo de óculos de proteção são apenas um dos muitos tipos de Dogu, e que os arqueólogos apontaram a semelhança dos olhos da figura com os óculos de neve usados pelo povo Inuit, nação indígena esquimó que habita as regiões árticas do Canadá. A explicação mais aceita é que essas estátuas representavam uma espécie de deusa adorada no Japão antigo. Estudiosos chegaram a essa conclusão depois de perceberem que as aparências das figuras Dogu foram mudando com o passar do tempo. Inicialmente, as estátuas se assemelhavam principalmente a mulheres com cinturas finas, quadris e seios grandes. Ao longo dos anos, as estátuas apresentaram mudanças complexas e deformações extremas no corpo. Há também a hipótese de que essas estátuas foram usadas em rituais de fertilidade. Contudo, a verdadeira função dessas imagens permanece um mistério. Descoberta em 1872, enterrada perto do lago Uinapassock, no estado norte-americano de New Hampshire. Essa pedra misteriosa é escura, lisa, em formato de um ovo e tem cerca de 10 centímetros de altura e 6,4 centímetros de largura. Em sua superfície, há uma série de símbolos e imagens esculpidas, incluindo um rosto, espigas de milho e uma tenda, entre outras imagens desconhecidas. Obviamente, surgiram perguntas sobre esse misterioso objeto. Afinal, quem fez essa curiosa arte? E o que significa? Uma teoria sugere que a pedra pode ter sido feita por nativos americanos para comemorar um tratado de paz entre duas tribos. Outras teorias afirmam que a pedra poderia ser de origem celta. O mistério ficou ainda mais complexo
quando os pesquisadores estudaram 2 buracos na pedra, um na parte superior e outro na parte inferior. Esses furos foram feitos com um nível de precisão que parece inconsistente com a capacidade das ferramentas pré-modernas. Isso levou alguns a acreditar que a pedra pode ser uma farsa elaborada, enquanto outros dizem que o objeto pode ser uma pedra do trovão, criado por forças sobrenaturais. Por fim, temos algo para lá de estranho que foi encontrado nas profundezas do Mar Báltico. Assim como os outros objetos que vimos anteriormente, essa anomalia encontrada no fundo do mar também permanece intrigando cientistas e pessoas ao redor do mundo. Alguns teorizam que se trata de um OVNI. Outros dizem que é uma antiga ferramenta de defesa antissubmarino nazista. E ainda há os que acham que se trata de uma rocha glacial que foi arrastada pelo fundo do mar. A descoberta da anomalia em forma de disco do Mar Báltico deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha. Embora exploradores suecos tenham convencido a todos que é uma rocha e não um OVNI, a pesquisa realizada por eles levantou muitas questões. Em primeiro lugar, a rocha não tinha uma camada de iodo sobre ela, o que geralmente é o caso quando as rochas permanecem imóveis no fundo do oceano por um bom período de tempo. Além disso, a rocha parece ser coberta por linhas e parece ser sustentada por um pilar de 8 metros de altura. A estrutura se encontra a 90 metros de profundidade, contando com 3 ou 4 metros de seu corpo descoberto no leito do mar. O objeto apresenta 60 metros de diâmetro e foi descrito como um enorme cogumelo. Sem falar que há também um suposto rastro no chão, sugerindo que o objeto deslizou até parar embaixo d'água. Mais uma vez, até o momento, nenhum cientista encontrou uma explicação. Infelizmente, não podemos compreender tudo no mundo, não é? Assim como não sabemos como é depois da morte, há diversas descobertas feitas em nosso planeta que nem mesmo os melhores cientistas conseguem explicar. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!